A palavra apostasia, ela é um termo grego que significa se desviar, abandonar, repudiar, rejeitar. E a palavra ela é encontrada no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, que diz assim: que ninguém de forma alguma vos engane, pois não será assim, sem que antes venha a apostasia e apareça, ou seja, revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse texto é um texto que o apóstolo Paulo ele nos mostra, revelando profeticamente algo que aconteceria no futuro, antes da vinda do Senhor Jesus, para que a igreja pudesse entender que a vinda de Cristo não seria de qualquer forma, nem em qualquer momento, mas seria sim após um momento em que a apostasia e a aparição do anticristo se manifestassem na terra. Eu quero compartilhar com você porque essa palavra apostasia, ela tem um sentido muito abrangente e ela está muito presente nos dias de hoje. Nós encontramos aí muitas pessoas que estão dentro desse contexto e que talvez até nem percebam que estão. E esse vídeo, na verdade, eu estou gravando também não só como um alerta, não para julgar ninguém, não para condenar ninguém, mas apenas para mostrar que muitas vezes nós precisamos conhecer a situação em que estamos envolvidos. E alguns aspectos, alguns sinais nos identificam, né, onde nós estamos situados, tá? Então, bem, a palavra apostasia, quando ela aparece no original grego também com um sentido de sair de um ponto para o outro, né? A palavra em si, a sua tradução mais literal, seria sair de um ponto para o outro. É quando alguém está destinado a um determinado lugar e de repente no meio do caminho ela decide então ir para outro ponto, para outro lugar. Ela então ali ela abandonou o trajeto original e ela seguiu para um segundo trajeto, né? Que ela nem sabe se vai dar certo, nem sabe se vai dar errado, simplesmente ela seguiu segundo o seu desejo, segundo aquilo que bateu na ideia dela e ela colocou, né, firmemente no seu coração que iria se apartar do trajeto inicial. Bem, nós encontramos nas Escrituras Sagradas que existe um processo até que se chegue à aparição do Anticristo. O primeiro processo se chama mistério da iniquidade. No mesmo texto, você vai ver alguns versículos anteriores, depois alguns versículos posteriores, você vai encontrar quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o mistério da injustiça que já opera no mundo. Esse mistério da injustiça, ele é uma atividade demoníaca dos poderes satânicos, que tem como objetivo fazer com que a injustiça ela opere e ela cresça grandemente, né, na terra por gerações, mas principalmente na última geração isso vai acontecer de uma forma muito assim intensa mesmo. A iniquidade ela vai acontecer de uma forma que vai proporcionar tristeza, desânimo, descrença, falta de fé. E a iniquidade, a operação da iniquidade, vai promover aquilo que Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 24, se não me falha a memória agora, versículo 12, onde ele diz que nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos por causa da injustiça. O mistério da injustiça, ele é o instrumento ou a ferramenta que Satanás usará para fazer com que o amor das pessoas se esfrie, para levá-las ao afastamento da fé, à renúncia, ao repúdio da fé, para fazer com que elas abandonem, elas apostatem daquilo que originalmente o Espírito Santo nos ensina através dos escritos dos apóstolos. E isso é algo muito danoso e que pode provocar na vida de qualquer um a perca da salvação ou não encontrar o caminho da salvação, como alguns acreditam. Mas o que importa, na verdade, é nós entendermos que o anticristo só pode aparecer depois que a apostasia esteja instalada, né, na consciência de um número muito grande de pessoas naquela geração, que será a geração em que Jesus voltará. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo aí muitas pessoas que abandonaram o primeiro amor, muitas pessoas que não querem mais compromisso com Deus, que não querem mais igreja, muitas pessoas que não querem mais a fé que abraçaram logo no princípio, por causa de tantas coisas que viram, né, de forma injusta. Muitas injustiças que viram, né, de pessoas até que eles consideravam homens de Deus, mulheres de Deus, e que acabaram cometendo alguns deslizes por defenderem aqueles que estavam mais próximos do que executarem realmente uma justiça punindo aqueles que mereciam.
E isso provoca, na verdade, assim, muita indignação, muita tristeza, muita revolta, e faz com que, com o passar do tempo, quando isso vai se intensificando cada vez mais, arda no coração das pessoas um desejo verdadeiro de não querer mais estar na igreja, de não querer mais ter aquela crença, de não querer mais ter aquela fé, ser abraçado muitas vezes, né, por aqueles que desenvolvem uma religião ou desenvolvem uma crença que nós sabemos que é maligna, que é anti-Deus, mas que acolhem essas pessoas com carinho e também executam justiça na vida delas. Isso é algo muito preocupante para nós como cristãos, porque o cristianismo que perde com isso. E, infelizmente, nós temos aí um número muito grande de pessoas que estão caminhando para o inferno por causa da apostasia. Então, a minha orientação para você é essa. Nunca, mas nunca, abandone o que você aprendeu desde o princípio. Nunca abandone a doutrina que você aprendeu dos apóstolos. Nunca abandone aquilo que você tem aprendido com homens de Deus, que verdadeiramente são homens de Deus e mulheres de Deus também, que têm sido instrumentos do Senhor na sua vida e que têm ensinado a doutrina, que têm ensinado o verdadeiro evangelho. Porque a apostasia é você se afastar dos princípios morais e do verdadeiro evangelho. Não se afaste do evangelho. O evangelho é o instrumento de Deus, é a ferramenta de Deus para salvar sua alma e fazer com que você esteja seguro na salvação eterna. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida e se assentará com ele ao lado do seu Pai. Que Deus te abençoe.